Funções trigonométricas. Meu nome é Gilberto e função tangente é o tema desse vídeo. Para encontrar a tangente de x ou a tangente do arco AM, que é a mesma coisa, basta a gente saber a distância que vai do A até o T. Podemos dizer, então, que a tangente do arco AM é igual ao segmento AT, ou a tangente de x é igual ao segmento AT. A função tangente de x tem domínio de R menos π sobre 2 mais kπ, com o k pertencendo a z, e imagem real. O sinal da função tangente nos quadrantes. Ela é projetada no eixo das tangentes, no terceiro e no primeiro quadrante. No primeiro e no terceiro quadrante ela é positiva. A projeção no eixo das tangentes no segundo e no quarto quadrante é negativo. A tangente é encontrada num eixo paralelo ao eixo y. Portanto, em 90 graus e 270 graus não existe. E a tangente de 0, de 180 e de 360 é exatamente zero. Uma das formas que a gente pode trabalhar é, se a gente pega um número muito próximo de 90, mas menor que 90, e faz a projeção, você vai observar que o valor dessa tangente vai ser um número muito grande. Tangente de 0 é zero, então essa tangente de um número bem próximo de 90 é um infinito positivo. E logo após o 90 é um infinito negativo, 180 graus, zero. O mesmo ocorre com 270 e 360 é exatamente zero. A tangente de 0 e de 180 ela é zero. Observe que se a gente deixa o escalímetro fixo no centro da circunferência, quanto mais a gente vai se aproximando do 90 graus e do 270 graus, sem chegar exatamente dele, a projeção ela vai para o infinito positivo, ou seja, a tangente de um número bem próximo de 90 e a tangente de um número bem próximo de 270 tende ao infinito positivo. Olha, quando ela fica exatamente no 90 e no 180, ela é paralela, olha. Não existe o valor de tangente de 90 nem de 270, porque o eixo das tangentes é paralelo ao eixo y. Ó, fixei o 11 ali. Ó. Quando você passa um pouquinho do 90 graus, você passa um pouquinho do 270. Olha. A projeção dele vai lá para o infinito negativo. E a partir do momento que você vai continuando o giro, até chegar novamente ao zero e o 180, onde a tangente é zero. Dessa forma, nós temos aqui a variação da função tangente. Primeiro quadrante, positivo e crescente. Segundo quadrante, negativo e crescente. Terceiro quadrante, positivo e crescente. Quarto quadrante, negativo e crescente. Ela é crescente para todos os quadrantes, com exceção do 90 graus e 270 graus. Então, esse gráfico ele fica mais ou menos assim, olha. Após 90, vem lá do infinito negativo, passa no zero quando é π e vai para o infinito positivo. Quando ele ultrapassa o 270, vem lá do infinito negativo até chegar em zero, exatamente quando é 2π. A tangentoide tem período de exatamente 1π. Olha. O período é 3π sobre 2 menos π sobre 2, dá 2π sobre 2, que é exatamente π radianos. Propriedades. A tangente ela é sempre crescente em todos os arcos, em exceção em 90 graus e 270 graus. São justamente os pontos de descontinuidade. Ela varia do menos infinito ao mais infinito, portanto, a sua imagem é real. O domínio não pode ter π sobre 2 mais kπ, quando k
é um número inteiro. Ela se chama tangentoide e seu período é π radianos. Ela é uma função ímpar, ou seja, a tangente de menos x é igual a menos a tangente de x. Aplicações. Prove que a tangente é igual ao seno de x sobre o cosseno de x. A demonstração é feita da seguinte forma. Aqui tem o eixo das tangentes, um arco x, ou um arco AM, um ângulo x. Projetando lá no eixo das tangentes, a gente tem exatamente a tangente de x. Fazendo o desenho, nós temos então que o triângulo OM1, OM1M, OA e T. Tem um ângulo que é x e outro ângulo que é 90. Um ângulo que é x e outro que é 90. Naturalmente, esse outro ângulo, o T e o M, também são congruentes. Logo, esses dois triângulos são semelhantes. Relembrando, a distância do A até o T é a tangente. A distância de O até M1 é a projeção no eixo x, é o cosseno de x. A distância de O até o ponto A, essa distância aqui, é 1, que é o raio da circunferência trigonométrica. M até M1, a distância de M até M1 é a mesma distância de O até M2, que é a projeção no eixo y, que é exatamente o seno de x. A distância de A até T, dividido pela distância de M até M1, é igual à distância de O até A, dividido por O até M1. Trocando pelos valores, tangente de x sobre seno de x é igual a 1 sobre o cosseno de x. Portanto, tangente de x é o seno de x sobre o cosseno de x. Está provado. Determine o domínio da função y igual a tangente de 4x. Quando y é igual a tangente de x, o domínio diz que ele é todo número real diferente de π sobre 2 mais kπ. Nesse caso, o argumento é 4x. Então, nós temos que 4x é diferente de π sobre 2 mais kπ. 4 vezes 2, 8. Então, x é diferente de π sobre 8. 4 vezes 1, 4. X é diferente de π sobre 8 mais kπ sobre 4. Portanto, o domínio da função é x pertence aos reais, tal que o x é diferente de π sobre 8 mais kπ sobre 4, para todo k pertencendo aos números inteiros. Determine o período e o domínio da função y igual a tangente de 2x menos π sobre 2. Nesse caso, o argumento é 2x menos π sobre 2. O coeficiente de x é exatamente esse m. E o período da função tangente é π sobre o módulo de m. Período igual a π dividido pelo módulo de 2 é 2. Período é igual a π sobre 2 rad. Trocando o valor do argumento, 2x menos π sobre 2 é diferente de π sobre 2 mais kπ sobre 1. Tirando o mínimo, nós chegamos a esses valores aqui. Simplificando esses 2 por 2, nós vamos ficar com 1. 4x menos π diferente de π mais 2kπ. 4x é diferente, passa aqui para o sinal de mais, π mais 2kπ. Então, x é diferente de 2π sobre 4 mais 2kπ sobre 4. Simplificando, x é diferente de π sobre 2 mais kπ sobre 2. Domínio da função, x pertence aos reais, tal que o x é diferente de π sobre 2 mais kπ sobre 2, para todo k pertencendo aos números inteiros. Aprenda, pratique e evolua. Forte abraço!